Dito isso, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, nós vamos ver aqui como Marcos relata este momento histórico da ressurreição de Cristo. Marcos capítulo 16. Vou ler do verso 1 ao verso 8. Diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Oremos. Senhor, ajuda-nos a entender, ó Pai, este relato histórico, mas também precioso, que mostra, ó Pai, a intervenção do Senhor sobre a nossa história. Por isso te pedimos que o Teu Espírito nos ilumine nesta manhã para entendermos, ó Pai, um pouco mais, com profundidade, o valor, ó Pai, e o sentido da ressurreição de Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todos os 4 evangelhos relatam este momento da ressurreição de Jesus. Basicamente, Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem um relato baseado num mesmo esqueleto, numa mesma estrutura. João, é sabido que ele escreve posteriormente, provavelmente até pós a morte de muitos dos outros apóstolos. Então, ele traz uma visão mais pessoal. Mas o livro de Marcos, para mim, nesse momento, ele é um livro que ele traz aqui uma velocidade e uma rapidez na construção dessa história. Marcos, ele tem pressa. Desde o início, nós vamos ver que ele vai pontuando a história de Jesus, mas ele não fica muito preso aos detalhes. Ele vai exatamente ali no âmago da questão, e ele vai meio que num papum e vai trazendo a história. Alguns manuscritos antigos não registram o que está escrito a partir do verso 9. Os 2 manuscritos mais antigos que nós temos hoje, conhecidos do texto original de Marcos, eles trazem apenas o texto até o verso 8. Mas é também compreendido que provavelmente aquilo que foi escrito para fechar a história talvez tenha sido perdido. Talvez, por algum motivo, isso não temos mais condições de conhecer. E em algum momento foi feito um fechamento. Usaram talvez ali uma base nos outros evangelhos, e o que sabemos é que do verso 9 até o verso 19, não é exatamente o que Marcos escreveu. Talvez era o que se sabia que ele tinha escrito, mas alguém fez esse complemento. Então, nós temos também manuscritos antigos que encontram esse texto complementar. Você percebe que existe, a partir do verso 9, aqui um resumo. E nós vamos, daqui a pouco, visitar esse resumo. Mas vamos começar olhando para esta maneira como Marcos vai relatando a história. Ele, então, começa, como todos os outros evangelistas, ele fala que terminou o sábado, que Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago,
compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Para ungir o corpo de Jesus. Ou seja, era comum, era uma tradição você honrar ao corpo de alguém falecido e ali colocava sobre aquele corpo ervas especiais, ungüentos que traziam também um perfume, especiarias, e só que elas tinham um problema, elas estavam caminhando, mas elas sabiam que o sepulcro havia sido lacrado pelo exército romano. Os líderes religiosos também ouviram que Jesus falava sobre ressurreição. Não necessariamente eles acreditavam nisso, mas eles também imaginavam assim, que e se os discípulos de Jesus pegassem o corpo de Jesus e depois sumissem com esse corpo e começassem a falar que Jesus tinha ressuscitado, evocando o próprio discurso de Cristo. Então, eles conseguiram convencer Pilatos e fez com que Pilatos e os soldados lacrassem o sepulcro de uma maneira que ninguém poderia mover aquela pedra. Se não bastasse isso, nós vimos no início do nosso culto que em Mateus diz que até soldados romanos foram colocados de guarda na porta do sepulcro. Então havia um problema que aquelas mulheres também não sabiam resolver, porque elas não tinham garantia nenhuma de que elas chegariam lá e elas conseguiriam fazer a unção do corpo de Jesus. E logo ao amanhecer, então, do verso 2, no primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? E quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Aqui nós começamos a perceber uma intervenção divina. Tudo que pudesse ser feito pela força humana, por um agente humano, foi feito. Jesus foi condenado e ali foi traído por Judas. Jesus foi entregue pelos líderes religiosos para Pilatos. Pilatos se convence de que Jesus deve ser morto e dá as ordens para que a sua guarda romana crucificasse Jesus. José de Arimateia tira o corpo de Jesus da cruz e guarda no seu sepulcro particular. Os soldados romanos fecham a porta do sepulcro. Você percebe aqui que sempre tem um agente humano. Seja autoridades religiosas, sejam pessoas comuns, alguém está sempre participando dessa história, fazendo com que a morte de Cristo se consumasse. Mas para a surpresa dessas mulheres, elas começam agora a testemunhar algo que não foi realizado por nenhum agente humano. A pedra não foi removida pelos soldados, não foram os discípulos que foram até Jesus. O que nós temos agora é Deus agindo na história. Tudo o que acontece é uma ação divina. A Páscoa para nós tem esse significado, e essa primeira lição é de que muitas vezes nós queremos ter o controle da história, nós queremos ter assim todas as coisas bem calculadas, queremos ter as respostas para todos os nossos problemas. Aquelas mulheres, elas tinham um problema: quem vai remover a pedra para nós? E elas não sabiam como aquilo ia acontecer, mas era um problema, elas tinham uma pergunta que não tinha resposta. E eu não sei o que você tem hoje, quais são as suas perguntas, quais são as suas dúvidas, como é que você está tentando controlar a sua história, aquilo que você muitas vezes está evitando que aconteça, e você tenta com todas as suas forças evitar que algo aconteça. Os discípulos de Jesus, até um certo momento, tentaram impedir que a morte de Jesus acontecesse. Até mesmo Pedro, naquele momento em que Judas traz a tropa da guarda romana para levar Jesus, ele puxa uma faca e corta uma orelha de um soldado, de um servo ali do sacerdote. Existe toda ali uma
intenção humana de impedir que algumas coisas aconteçam. Mas o fato é que nada impediu. Jesus morreu. Jesus está morto. Mas agora o que nós vemos é que existe uma intervenção de Deus. E o que elas encontram não é mais um sepulcro fechado, mas um sepulcro aberto. A pedra havia sido removida e entraram no sepulcro e viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Lendo o texto de Mateus, nós sabemos que este jovem vestido de branco é um anjo. E este anjo, ele diz às mulheres: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Você já viveu alguma situação em que algo aconteceu de uma maneira inesperada? Imagine estas mulheres, elas tinham ali apesar de toda a dor, do luto, elas tinham certeza absoluta de que elas iam encontrar o corpo de Jesus. E elas são surpreendidas, não só pelo sepulcro estar aberto, mas pela visão de um anjo que diz que Jesus ressuscitou. E isso, talvez para nós hoje, é motivo de grande alegria. Mas naquele momento, isso foi assustador. Foi algo que trouxe medo, tanto que a primeira palavra que o anjo diz é: não tenham medo. E na verdade, estava todo mundo com medo. Porque uma das causas porque Jesus foi condenado à morte era por uma suposta conspiração de Jesus. E havia então ali um ambiente pesado. A gente sabe, comparando os outros textos, que os discípulos estavam escondidos no domingo de Páscoa. Eles estavam escondidos, com a porta fechada. Porque eles estavam com medo que eles seriam os próximos a serem presos e condenados à morte. Havia um clima de tensão, e aqui podemos até exaltar as mulheres, porque foram as mulheres que tiveram coragem de sair num ambiente aberto, e se fosse o caso, até se deparar com os guardas romanos. Nenhum discípulo de Jesus foi lá conferir se Jesus estava mesmo morto. Interessante isso. E elas estão amedrontadas. E o texto termina no verso 8, dizendo: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Já pensou se a história terminasse aqui? Uma história que para nós hoje é de alegria, de festa, de celebração. Marcos supostamente termina com medo, com terror. Mas a gente sabe que a história não termina aqui. O texto continua no verso 9 dizendo assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Olha o ambiente de tristeza, de dor. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. Percebe que aqui é um choque humano com o poder de Deus.
Por mais que Jesus havia dito várias vezes, ele declarou, o texto de João deixa claro, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E ele pergunta para Marta, você crê nisso? Ele deve ter perguntado para os outros discípulos, eu creio, eu acho que todo mundo, né? Falou, eu creio, Jesus, eu creio. Mas na hora que a coisa acontece, ninguém crê, todo mundo se assusta. Porque na nossa cabeça humana, a gente sempre quer ter uma explicação, vamos dizer, né? Nós que já somos mais sabidos, a gente quer uma explicação científica. Eles queriam uma explicação humana. Provavelmente eles começaram a perguntar assim, quem será que roubou o corpo de Jesus? Percebe que por mais que nós tenhamos fé, a nossa fé muitas vezes ela é pequena demais diante do mover de Deus. Nós sempre estamos, de alguma maneira, buscando uma resposta humana. Queremos sempre ter que alguém resolva essa solução desse mistério. Aonde está o corpo de Jesus? Quem deve ter tirado? E se for aqueles soldados que levaram o corpo de Jesus? Há uma incredulidade. Essa incredulidade, ela existe hoje. Porque 2023 anos depois, falar que Jesus ressuscitou é algo que pode ser até culturalmente aceito pela nossa tradição cristã. Mas se você pensar bem, como é que isso pode ter acontecido? Que explicação científica nós temos para isso? Será que a inteligência artificial seria capaz de nos responder este mistério? Uma lição que nós precisamos entender e que a ressurreição traz é que a ressurreição, ela é o ponto final em todas as ações humanas. Porque quando é uma ação, uma intervenção de Deus, é Deus virando a mesa. Olha o que vocês são capazes de fazer, até o Cristo que eu enviei para vocês, vocês o matam. Vocês só têm nas suas mãos força para matar. E aí vem Deus e diz assim, mas o que eu tenho nas minhas mãos é o poder para viver. E Ele inverte. Ele faz, uma virada que é assustadora, dá medo. Ele põe um anjo para ser ali o arauto, o mensageiro, mas o que se sentem ali é medo, é terror, porque quando Deus intervém, Ele faz algo que nenhum humano é capaz de fazer. Nós precisamos entender isso. A ressurreição não é algo que nós fizemos, é algo que Deus fez. E a ressurreição, ela é o capítulo final do Evangelho. Algum tempo atrás eu preguei sobre o Evangelho, e eu falei que o Evangelho, ele é uma boa notícia. Evangelho não é um bom conselho. Evangelho não é algo que você senta com a pessoa, vem cá que eu vou te falar umas verdades, que você precisa aprender. Isso não é Evangelho. Evangelho é aqui, vem cá, eu vou te contar uma boa notícia. Vem cá, eu vou te contar que tudo que a gente faz dá errado, acaba no fracasso. Mas eu vou te contar uma coisa que eu não fiz, nem você, mas Deus fez. Isso é Evangelho. E agora Deus faz o capítulo final. Aquilo que começou com a encarnação, passou pela crucificação, agora tem o seu capítulo final na ressurreição. Algo que eu não sou capaz, só Deus é capaz de fazer, de intervir nessa história de morte que nós vivemos. E é interessante a gente entender aqui algumas coisas que acontecem que, primeiro, já falei isso, mas eu quero aqui reforçar. O Evangelho valoriza as mulheres. Porque nessa intervenção de Deus, Ele quis que fossem as mulheres as primeiras testemunhas. Que no ambiente daquele momento, se tinha alguém que tinha pouca autoridade para falar sobre alguma coisa, eram as mulheres. As mulheres não tinham autoridade para falar nada. E agora Deus dá a elas a missão de dizer
que ele realizou o maior de todos os milagres, a ressurreição de Cristo. Não deixem que falem para vocês, mulheres, que vocês são inferiores. As mulheres são tão especiais como os homens. E Deus deu um privilégio para estas mulheres, para elas se tornarem as primeiras testemunhas de que Jesus estava vivo. Olha o que o texto diz, que inclusive Jesus aparece primeiramente para quem? Para Pedro, para Tiago, para João, Maria Madalena. Que até no seu status social diz que ela era alguém que era quem havia sido expulso 7 demônios. Alguém que vivia uma vida miserável, escravizada pelo inimigo. E ela teve o privilégio de ser a primeira a ver Jesus ressurreto. E depois Jesus diz que ela contou aos que com ele tinham estado, que estavam lamentando e chorando. Então nós lemos o texto, se eu não me engano agora, de Lucas, que ela vai contar para João e para Pedro, e diz que eles saem correndo de onde eles estão, e eles vão até o sepulcro. Só que eles chegam lá, eles entram e saem, tudo afobado. E aí ela fica sentada lá, chorando. E aí uma pessoa fala com ela, e ela acha que até é um jardineiro. Mas quando ela ouve a voz, ela reconhece que a voz era a voz de Jesus. Às vezes a gente está tão apressado, a gente fica tão assim envolvido com as questões, que a gente não senta para refletir e perde a oportunidade de se encontrar com Jesus. Engraçado que a gente não vê Jesus correndo. Os discípulos estão sempre correndo, mas Jesus nunca está correndo. E o que Jesus ressurreto quer fazer da gente é ter encontros conosco. Jesus quer se encontrar com você. Assim como ele se encontrou com Maria Madalena, ele encontrou depois com cada um dos discípulos, ele se encontrou com aqueles 2, que a gente sabe porque o texto de Lucas também nos diz, que é aqueles discípulos no caminho de Emaús, que ele relata aqui, 2 deles que estavam a caminho do campo. Jesus se encontra com eles. Jesus quer se encontrar com você. E aonde você está? Você continua correndo? Você continua desesperado? Você continua mais preocupado com as notícias de guerra, com as notícias de doença? Você continua assustado com as intervenções humanas que acontecem, que nos assombram, nos deixam também muitas vezes assim, em estado de choque? Nessas horas, a gente precisa aprender a se encontrar com Jesus. Porque a morte nos choca, a violência nos choca. Essa semana de novo. Num ambiente escolar. E aí o que a gente vai fazer? Sai correndo. Aí é interessante porque os meus colegas teólogos, eles saem, parece que existe assim uma pressão que se precisa postar alguma coisa. Precisa se dizer alguma coisa. Numa hora dessa não se diz nada. Numa hora dessa se cala-se. Chora-se. Clama-se. E se nós cremos que esse Jesus está vivo, nós precisamos pedir para que Ele apareça. E que Ele intervenha diante de ações humanas. Porque o que parece que a gente só sabe fazer é matar. É matar. É tirar a vida. E a Páscoa, ela vem para trazer essa intervenção, porque só existe uma esperança,
E não sou eu, não é você, é Deus, através de Cristo. Ressuscitando Jesus, trazendo vida. Versículo 14 diz que mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. E ele ficou bravo com eles, censurou-los pelas incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditavam no que tinham visto depois de ressurreto. E ele lhes disse: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e ser batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E olha que interessante, essa outra, a ressurreição, ela é o pontapé inicial, ela é o início das missões. Aquilo que a gente falou agora de promover treinamento missionário, isso só existe porque Jesus ressuscitou. É uma das consequências da ressurreição. É essa ordem que Jesus diz: agora vocês vão contar para todos. Vocês vão contar essa boa notícia. Como é que e é um movimento contrário ao que acontecia antes, porque o que acontecia antes? Se você queria conhecer Deus, você precisava ir para Jerusalém. Se você começava a entender que fazia sentido a história dos hebreus, você falava assim: eu preciso ir lá em Israel, eu preciso ir lá em Jerusalém, eu preciso ir lá naquele templo, porque lá existe um sentido para a história e eu preciso ir lá e eu vou buscar alguém que me conte essa história. E com a ressurreição de Jesus, o que acontece? Eles saem de Jerusalém para o mundo. Não é mais preciso ir até Jerusalém. Agora é uma outra força. Se era uma força, central, agora é pode ser uma força centrípeta. Agora é a hora de alcançar Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Eu e você estamos aqui hoje porque essa mensagem foi compartilhada de pessoa para pessoa até chegar em mim e em você. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E olha o que ele diz no versículo 17: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. E aquilo que a gente foi chamado para fazer, nós não vamos fazer na nossa força, não é na nossa força humana. Porque toda vez que nós, religiosos, queremos fazer as coisas à força, a gente gera morte, a gente gera inquisição, a gente gera cruzada, a gente mancha a história do cristianismo. E o que Jesus pede é que a gente faça, e que Ele vai nos empoderar, não com a nossa força, mas com o poder de Deus, o poder do seu Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, que nós entendemos com 1 Coríntios, quando ele diz que o fruto, 1 Coríntios não, perdão, com Gálatas, que é os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Queridos, nós fomos chamados para sermos testemunhas dessa ressurreição. Mas para que a gente seja testemunha dessa ressurreição, eu preciso que essa ressurreição faça sentido em mim. Que ela tenha sido uma experiência minha, para que ela não seja somente um discurso intelectual, um discurso religioso. E aí a pergunta que eu faço para você é que não pode haver ressurreição sem morte. A ressurreição, ela só acontece porque existe morte. E a pergunta que eu faço é: qual é a área da sua vida que Deus talvez esteja tentando matar, mas você faz de tudo para manter ela viva?
O que aconteceria se você desistisse de controlar essa área da sua vida e simplesmente deixasse morrer? Que vida nova surgiria? Que nova fé, que nova esperança, que novo amor, que nova alegria. Será que a gente tem essa coragem de abrir mão? Porque tudo que a gente põe a mão, no final gera morte. Mas quando a gente entrega, o Senhor intervém. E se preciso for, Ele traz a vida. Ele transforma, Ele ressuscita. Por isso, queridos, nessa manhã, eu quero dar a você essa oportunidade de repensar. Aproveitando o domingo da ressurreição, o que precisa nascer de novo? Que área da sua vida? Seu casamento? A sua relação com o seu filho, a sua filha? A sua relação com o dinheiro, com o poder? Sua relação com a sua sexualidade? A sua relação com a própria ira, com a raiva? O que você tem tentado controlar, mas só tem gerado morte? É hora de colocar aos pés de Cristo na cruz. Entregar para Ele. Entrega tudo. Entrega e confia que, se preciso for, Ele pode transformar, ressuscitar, trazer a vida, mas não numa natureza humana, mas numa nova natureza, uma natureza glorificada. E você ainda terá a oportunidade de testemunhar disso. Muitas vezes a gente sabe falar das coisas de Deus porque a gente tem aqui o texto escrito. Mas muitas vezes esse texto escrito não faz sentido nenhum na nossa vida. Porque essas maravilhas, esses sinais, essas transformações, parece que elas não acontecem comigo. Elas estão registradas aqui. Mas talvez tenha faltado de nós a fé. A fé de deixar Deus ser Deus. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero te dar uma oportunidade de permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos incomoda. Se você é um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, em você habita o Espírito. E o Espírito tem te incomodado. Tem falado algo sobre você, que você precisa fazer ou deixar de fazer. Sobre algo que você tenta manipular. Sobre algo que você ainda faz, não, mas eu ainda não fiz isso, eu ainda preciso fazer isso. Eu quero te dar a oportunidade de fazer uma oração de entrega. Entrega ao Senhor o teu caminho, e o mais Ele fará. É o seu casamento? É os seus filhos? É a sua sexualidade? É o seu dinheiro? É o seu trabalho? O que precisa de uma intervenção de Deus? Que nesse domingo, dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, você experimente a ressurreição da sua própria vida, deixando aos pés de Cristo aquilo que você tenta controlar e manipular, aquilo que você pergunta, quem vai fazer, quem vai remover, quem vai tirar essa pedra do caminho? Deixa Deus ser Deus da sua vida.
Deixa Deus ser Deus. Vocês estão cansados e angustiados? Entregue a mim, pois o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Caminhe comigo, um dia de cada vez. Vocês serão os meus discípulos. Porque esse Jesus está vivo, e Ele continua convidando homens e mulheres para caminhar com Ele. Caminhe comigo, siga-me. Senhor, que neste domingo, Senhor, tão especial para nós, seja, Senhor, também um domingo em que não só racionalmente a gente é capaz de explicar o que significa a Páscoa, mas que também seja, Senhor, um dia significativo em que nós experimentamos essa mudança de vida, essa transformação, essa intervenção, Pai, divina sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes nós temos recursos, nós temos força, nós temos poder, mas nada que nós temos é capaz de mudar a nossa situação, é capaz de tirar as pedras, remover, Senhor, aquilo que está guardado nos túmulos do nosso coração. Por isso nos liberta, Senhor, nos liberta. Te entregamos, Senhor, aquilo que nós temos, tudo que nós somos diante de Ti. Renova, Senhor, a nossa fé, renova a nossa esperança, renova o nosso amor. E que Teu Espírito nos ajude, ó Pai, nos mostrando, nos convencendo destas mudanças, e que o Senhor também nos dê esses sinais claros, para que possamos também nos tornar cada vez mais corajosos, mais também disciplinados. Derrama sobre nós a Sua alegria, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua glória, o Teu gozo. Queremos nos alegrar, não porque temos todas as coisas resolvidas, porque tudo está, Senhor, perfeito, mas porque nós caminhamos com Jesus. Dá-nos, Senhor, esta segurança. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.